Boa noite, começando mais um Poder e Política. Hoje, recebendo o vereador comunista Milton Bobato. Milton, obrigado por ter vindo. Obrigado, Lucas, eu que agradeço o espaço. Chegou na horinha. Na horinha, com chuva e tudo. Chove a cântaros. A cântaros e a horas. Ô, Milton, você é professor de português. Professor de língua portuguesa. Que tal esse acântaros? Ótimo, excelente. Muito tempo que tirei do fundo do baú. Excelente. Ô, Milton, diríamos assim. você é professor da rede de ensino estadual, né? Certo. Do Mitre, não é isso? Eu já fui do Mitre, hoje o meu... Licenciado. Eu estou licenciado, mas eu estou lotado no Colégio Estadual Almir Sartori, lá no Portal da Foz. O dia que eu voltar, Como é que chama? Colégio Estadual Almir Sartori, no Portal da Você tem Foz. saudade da sala de aula? Tenho muita saudade. Mas aí, você estava bem lá, foi se meter com polícia? Essas coisas. Eu gosto da sala de aula. Quero você voltar não se arrependeu, não? Não, eu nunca me arrependo das coisas que eu faço, porque são bem pensadas. Tá? Acho que nós temos uma função para cumprir na sociedade. Mas você sabe que uma coisa que eu gostaria de ter sido na vida, não deu certo, era professor. Eu acho a profissão de professor, de mestre, uma das coisas mais nobres que existe. Você ficar ali na frente do quadro negro, passando aquilo que você sabe para aquela turma, é uma coisa muito reconfortante. E você mexe com a vida de muitas pessoas. De vez em quando eu encontro ex-alunos meus que estão hoje fazendo faculdade, que estão cuidando da sua vida de maneiras, e alunos que vêm dizer assim para mim: professor, aquilo que você falou aquele dia mexeu comigo, mudou a minha vida. Isso é uma coisa, que não tem preço. Magistério. Não tem preço. Agora, uma pena que, infelizmente, no nosso país varonil, eu observo, não sei se o senhor vai concordar comigo, o professor, quer seja do ensino do fundamental até a universidade, eles não são remunerados à altura, são? Principalmente os professores do ensino fundamental e do ensino médio. Isso, ganham um pouco. Da universidade ainda são um pouco melhores. São porque eles se qualificam, fazem seus doutorados, né? Eu sempre digo o seguinte, Lucas, o dia que o país remunerar adequadamente seus professores, a educação vai andar. Por exemplo, é quase certo que um policial no Brasil, eu não estou querendo desmerecer aqui o policial, pelo contrário, mas é uns disparates. A polícia no Brasil ganha mais do que um professor. Vamos pegar o parâmetro de profissões com curso superior. Sim. A de professor é a que se paga menos, de todas as profissões com curso superior. Tem estados brasileiros que um professor de ensino médio aí ganha R$1.100, hoje não tem ninguém que ganha menos do que o piso nacional. Tem o piso que está 1.700. Mas mesmo assim é pouco. Mas é para 40 horas semanais. Agora você imagina que 40 horas semanais não são as 40 horas em sala de aula. Tem todo o processo de preparação da aula, de posterior à aula. Então vamos fazer o seguinte, por enquanto não volta para a sala de aula não, viu? Depende da população, se a população quiser. Ô Milton, vamos ao que interessa. Você está recém-chegado de uma viagem lá para o Oriente Médio. Certo. O que o senhor foi fazer lá? Como foi? Em que lugar que o senhor esteve? Nós estivemos na Palestina e na Jordânia, mas o objetivo da nossa viagem era a Palestina, com dois ou três objetivos muito concretos assim. O primeiro, político, que é de prestar solidariedade ao povo palestino, a luta palestina, que é uma luta justa, uma das lutas mais justas da humanidade. Sim. Uma das situações que mais a humanidade permite que se conviva de uma maneira muito absurda. Mas, além disso, tem o objetivo de fazer com que Foz do Iguaçu se relacione com uma cidade chamada Jericó, na Palestina, que é a cidade mais antiga do mundo, que nós somos uma cidade co-irmã, através de uma lei que nós fizemos em 2012, e nós precisávamos dar efetividade a essa lei. Então, nós fomos conhecer Jericó, e a partir daí começar a construir alguns convênios na área de turismo, porque Foz do Iguaçu, assim como Jericó, são cidades turísticas, e na área de preservação da água, já que Jericó é a cidade com mais fontes de água potável do mundo, da Palestina. Daquela região. Muito bem. Quando o senhor fala nós no plural, o senhor está se referindo ao senhor e quem mais? Eu, o vereador Paulo Porto Borges de Cascavel, e o Jihad Abu Ali, que é o presidente da Sociedade Palestina de Foz do Iguaçu. Vocês viajaram às expensas das burras públicas ou particulares? Não, particulares. Nós contamos com a ajuda de várias pessoas da comunidade local que custearam a nossa passagem. Ninguém pagou nada. Quantos dias o senhor ficou lá? Nós ficamos, o total da viagem durou 12 dias. Comeu quibe?
Comemos várias comidas árabes, palestinas, tradicionais palestinas. A cultura árabe é muito rica, É uma né? coisa fascinante, uma coisa fascinante. O povo palestino é um povo fascinante, é um povo que merece ser conhecido. Tá, vamos linkar a Palestina, porque é uma coisa que aconteceu, aqui nós conversamos sobre tudo. O que o senhor tem a dizer? Por favor, procure sintetizar, porque o programa é curto, né? O senhor não vai querer ficar aí uma hora. Depende de você conduz. Sintetize para mim o que o senhor, como o senhor viu aqueles atentados em Paris, que matou lá perto de 150 pessoas, lá no Bataclan e naquela... Como é que o senhor viu aquilo lá? O atentado de Paris é um absurdo, ele não tem nada a ver com a questão palestina, vou deixar isso muito claro. É porque é Estado Islâmico... mas o Estado Islâmico não tem nada a ver com a questão palestina, são coisas muito distintas. A questão do Estado Islâmico tem a ver com a situação da Síria. E lembrando sempre que o Estado Islâmico é um movimento rebelde criado pelas próprias forças norte-americanas para combater o governo sírio, que agora se rebela contra a Europa. Então, assim, uma situação criada pelo próprio Ocidente, como já criou a Al-Qaeda, como já criou outras forças para se criar a guerra no Oriente Médio, e a partir daí ter um reflexo Vai ter dessa fim própria esse negócio do terrorismo? Eu espero. Ou está só começando? Se algumas questões, se o Ocidente parar de se meter no Oriente Médio, talvez tenha fim. Porque enquanto o Ocidente quiser resolver as questões do Oriente Médio com seus próprios, só com o seu olhar, sem levar em conta as populações que lá vivem, vai ter reação das piores espécies, como dessa que aconteceu na França, é lamentável. Ô, vereador, vamos voltar para cá. Só para finalizar, a sua viagem durou quantos dias? Durou 12 dias. Durante o tempo que o senhor esteve fora, mas agora com a internet aí, o senhor acompanhou aqui no Paraná fala par e passo. Par e passo. Lá na minha região é passo a passo. Passo a passo. Pode ser. Muda de um lugar para o outro. Lá no Rio fala passo a passo, em Goiás também. Par e passo aqui no Paraná, esses acontecimentos. Quando o senhor viajou, houve uma votação em primeira instância dessa malfadada lei do Vitoraço para aumentar as cadeiras. O senhor não estava lá, mas caso estivesse, o senhor votaria a favor ou contra? Votaria contra. Então é o grupo do bloco de oposição. Não, na verdade se transformou numa questão de oposição à situação, mas não deveria ser, né? Por que o senhor votaria contra, Bobato? Porque não é o momento da cidade discutir isso. A população não aceita esse tipo de debate. A população tem uma visão muito ruim do processo político e não entende que o aumento do número de vereadores aumente a representatividade, e sim aumente benesses. Não entende porque está prevalecendo o fisiologismo. Não, o setor político está muito confuso. Então, é num momento ruim. A questão o debate sobre a representatividade é boa. Mas é bom o debate sobre a representatividade, mas não é o momento adequado. Não é o momento adequado. O senhor esteve lá ontem naquela... Ontem eu vi aquela... Ontem. Aliás, quem tem que falar aqui não sou eu. Fale. Meus amigos falam, Luca, fecha aquela matraca. O senhor esteve lá ontem naquela sessão. Uhum. Aquilo lá teve um momento ali que eu pensei que iam pegar o vereador lá, o autor do projeto Vitoraço, porque ele... O que o senhor sentiu ali com aquele plenário lotado, todo mundo gritando palavras de protesto? Eu não tenho problema com protesto, é porque minha vida foi construída assim, com manifestações, mas com mobilização. Eu acho que o povo é muito educado, o povo é extremamente educado, o povo que estava lá fez o seu protesto de maneira educadamente. Não e o presidente, coitado... Em nenhum momento houve ameaça, não. Nada disso. Agora, o senhor entende que o projeto não passou qual foi o motivo dele não ter tido sucesso, o projeto? A mobilização da sociedade, de todos os setores da sociedade. Uhum. Poucas vezes eu vi em Foz do Iguaçu um tema mobilizar tanta gente de tantas diversas classes sociais. É fato. Então, essa mobilização generalizada foi fundamental e as pessoas, e alguns dos vereadores, depois todos eles partiram do mesmo princípio, compreenderam que não havia espaço para esse tipo de debate. Então, deixa eu perguntar ao senhor, aproveitar ao máximo a sua sapiência em assuntos parlamentares. O processo foi retirado. Foi retirado. Mas ele não foi extinguido. Ele vai ficar na gavetinha do esquecimento. Não. O que acontece esse agora? Projeto ele está extinto. Ele morreu? Ele não existe. Ele morreu. Ele pode ser apresentado um novo projeto com o mesmo Aquela tema. Primeira discussão, aprovação, morreu também. Aquilo acabou. É isso que nós queríamos saber. Estou falando para o meu público que nos assiste. Então, esse projeto acabou. Acabou. Tá. O povo diz, pode apresentar na calada da noite. Não pode. Não tem como. Porque tem que ser apresentado um novo projeto, ele tem que ser lido no expediente, ele tem que ser levado para as comissões. Bem colocado. Todo o trâmite de qualquer outro projeto. Bem colocado. Eu aproveito o senhor aqui para saber sua opinião. Começa a nascer
enraizado nessa questão popular, a gente vê aqui e acolá, alguns formadores de opinião começam a falar sobre a questão dos assessores. A sociedade, por causa dessa discussão, se deu conta que tem essa peça lá do assessor que ganha R$7.000 cada um. 4 assessores. Nós sabemos, porque o senhor vive lá, eu também vou, tem pessoas ali não querendo desmerecê-las, mas são pessoas de 18, 19 anos que estão começando a vida agora, têm dificuldade até de manter um diálogo de qualidade e ganha 7 mil. Então a sociedade começa, eu observei isso, começa a questionar esses assessores. O senhor acha que isso também deve continuar ou tem que acabar com isso? Não, eu acho assim, eu acho que o debate, nós precisamos debater a estrutura da Câmara, que tipo de Câmara de Vereadores nós queremos. Isso inclui a questão dos assessores. Sim. Eu sempre defendi uma tese, Lucas, que nunca foi possível fazer o debate da maneira interna na Câmara de Vereadores, que é assim, a estrutura da Câmara, ela pressupõe 4 assessores por vereador, que é de indicação livre de cada vereador. Então, assim, eu me Na verdade são 5, um é da mesa. Não, mas aí, para quem é da mesa diretora. Para quem é da mesa diretora. Os vereadores são quatro assessores por vereador. Continue. 4 assessores por vereador. Cada vereador tem a responsabilidade da nomeação de seus assessores. Eu me responsabilizo pelos meus. E defendo os meus, porque eles trabalham, cumprem horário, tem papel importante no processo do mandato. Que papel importante? Meus assessores são divididos assim, são divididos os meus assessores. São politizados. São politizados, são gente com formação, eu tenho um formado em Direito, eu tenho um formado em jornalismo, eu tenho um formado em gestão pública e tem uma que ela está terminando psicologia, mas tem uma militância histórica na área dos movimentos sociais. E cada um sociais. Fica com os 7 mil? Cada um fica com o seu salário. Não passa o patrão? Para mim não. Para mim não. Não, eu estou falando isso porque já tem um lá condenado por isso. O que cada assessor faz, como eu faço, como qualquer militante. Não tem um condenado lá por isso? Partido, que o senhor sabe que tem, né? 2, 3%. Tem um vereador lá que já está condenado em primeira instância por causa dessa história de devolver parte do salário. Condenação em primeira instância, tem acusações desse tipo, tem falas desse tipo. Enfim, no meu caso, não. No meu caso, então, em outras palavras, o senhor está me dizendo aqui que concorda com os assessores, desde que sejam de qualidade. Desde que sejam de qualidade. E é uma discussão que eu acho que a cidade precisa fazer. A cidade precisa fazer principalmente com o seu vereador. O eleitor daquele vereador, que ele conhecer quais são os assessores que aquele vereador nomeou. Porque aquele é pago com recurso público, se ele está trabalhando, se está condizente com eu observei também no calor da discussão que tivemos aqui formadores de opinião de veículos importantes de comunicação que embarcaram na barca do Vitoraço, apoiaram a iniciativa dele, como teve outros também que não, mas nós vivemos num Estado democrático que é assim, a livre, não é? Mas eu observei que o Executivo aprovou, estava torcendo para que passasse. Eu não acompanhei esse debate político tão a fundo, porque como eu estava fora. Agora, o conceito do vereador Vitoraço, o conceito do projeto, ele não estava todo errado. Não, aquela matemática, dar com a mão e tirar com a outra. O conceito não estava todo errado. O problema é que, como eu disse sempre, o momento não era propício para se discutir isso, da maneira como se foi colocado. Em tempos de Lava Jato... Você não discute aumento de número de vereadores em qualquer situação. Em tempos de Lava Jato. E aí você começa a discutir com a população o seguinte: se é possível você reduzir assessores com 19, por que não é possível com 15? É claro que a população vai questionar isso. Vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência. Vereador Nilton Bobato, PCdoB, aqui conversando no Poder e Política. Vamos para o comercial. Bobato aqui comigo conversando. Vereador, uma discussão que se recusa a terminar, essa discussão já vem de décadas, ela é interminável. Parece até o processo da Lava Jato, o processo do fim do mundo. O nosso hospital aqui também, desde que começou, parece uma discussão interminável. Vira e mexe, tem novos capítulos, chamaria assim. O novo capítulo é que o prefeito decretou não está uma coisa... Requisição é o nome. Uma coisa que eu não entendi muito bem se é uma intervenção, mas requisitou, né? Quando essa palavra requisição me remete aos meus tempos de hotel,
quando a gente fazia uma requisição almoxarifado para pegar material. É um jogo que faz de conta. Bom, mas vamos lá. Como é que o senhor viu, como vereador, essa nova requisição do hospital? E explica para quem nos assiste que requisição é essa, o que se pretende com isso e, afinal, o que vai dar? Assim, o que se pretende com isso, eu pediria que você perguntasse ao secretário de Saúde, porque até agora eu não entendi muita clareza. A informação que nos deram é que foi feito esse procedimento, porque era a única maneira do governo do estado repassar um recurso para o município, para o hospital municipal. Não havia necessidade disso no meu entendimento. Ou seja, cria-se de novo um fato jurídico, vai se criando um fato jurídico novo, porque o governo do estado poderia simplesmente repassar o dinheiro para o município repassar para a fundação. Porque tem a regional. Mas o problema da fundação é que a fundação hoje não tem certidão negativa. Ah, não? Não tem. A fundação hoje tem uma dívida de mais de 40 milhões só com o Fundo de Garantia e com o INSS. Ah, é? Então ela não tem certidão negativa, isso em 3 anos, isso é um absurdo. E aí o estado não pode aportar? Pode ser que seja esse o motivo de aportar diretamente à fundação, mas o município também não poderia. Então, tem que entender esse instrumento jurídico, que até agora eu não compreendi direito qual é o objetivo da requisição. Porque é só um papel. Porque a fundação continua administrando, continua gerenciando o mesmo processo. Só tem um papel do município dizendo que requisitou. De outra banda, existe um despacho do Ministério Público Estadual, ele despachou para o Judiciário, pedindo o fechamento a extinção da fundação. O senhor sabe disso, né? Sei disso, e o pedido está sendo analisado, o juiz ainda não se manifestou, porque é um assunto muito complicado. Né? Na verdade, nós questionamos desde o início, dizendo para o prefeito que esse processo não daria certo. Eu vou te dizer uma frase que eu usei para a equipe que assumiu o governo municipal em 2013, quando eles estavam dentro do hospital, que na época nós fomos lá fazer no meio da crise, da primeira crise do Hospital Municipal, da gestão do Reni, e eu disse para o então secretário de Saúde, eu falei, não cometa os mesmos erros que nós já cometemos. Nós já cometemos vários erros, então aprendam com nossos erros, certo. Utilizem os nossos erros para vocês não errarem de novo. Tá. Eles desfizeram tudo que o governo anterior havia feito, inclusive a OS, todo o processo de gestão, tentaram recomeçar do zero, colocaram uma turma lá que de idoneidade não tinha nada, que transformaram o Hospital Municipal numa casa de resolver contratos que até hoje precisam ser explicados, e gerou todo esse processo. No seu entendimento, qual seria o modelo ideal para se colocar lá dentro? Olha, já se tentou de quase tudo. Lá já teve a Funpeia, teve o Randas Batista Vilela, teve a OS que foi embora, 4. Agora tem a Fundação, já tem 4 ou 5 modelos. O melhor foi a OS. Seria? O melhor foi a OS. O melhor foi a OS. Mas o próprio Ministério Público pediu que ela saísse. Voltou atrás, que depois perdeu na Justiça. Se o prefeito tivesse tido paciência... Mas já tinha ido embora. Mas porque o prefeito quis. Porque não quis esperar o julgamento do processo. E qual é o modelo ideal, então? Não tem um modelo ideal. O modelo que mais deu certo foi o modelo da OS. O modelo da OS foi o modelo que mais deu certo, porque ele é mais barato e tem uma gestão melhor. Foi o que mais deu certo. O melhor modelo ainda é o que preconiza o SUS, que é a administração direta do município. O problema é que você tem vários impactos da folha que o município não consegue suportar. Bobato, você vive aqui há muito tempo, você é da época da Casa Monsenhor Guilherme, não é? Sim. Época do Dajó. Você lembra quando o Dajó administrou a cidade? Sim. E a Santa Casa Monsenhor Guilherme não tinha esses constantes discussões estéreis sobre saúde pública. A saúde via assim, não era verdade? Naquela época, eu me lembro, atendia-se a todo mundo, o Dajó interveio lá, tirou daquela irmandade e reformou. Momentos caóticos da saúde. Oi? Iguais a esse, piores que esse em alguns momentos. É complicado a saúde no Brasil, né? Complicado, mas é possível de se fazer coisas boas na saúde. O governo Paulo teve um grande mérito na área de saúde. Ele reconstruiu todo o sistema da área de saúde, que infelizmente não se deu sequência no mesmo modelo de gestão. Vamos falar de política um pouco. Aproveitar. Vem eleições aí, agora, né? O ano que vem temos eleições. O PCdoB, naturalmente, tem aspirações. Vocês são um partido vivo. Uma coisa que eu noto no seu partido, eu não morro de amores por comunista, não. Porque comunista come criancinha. Não, e eu protejo as criancinhas. Por favor. Mas vamos, estou brincando. Modelo de filme americano, o comunismo degringolou no mundo inteiro. Desde que caiu o muro,
aquele muro da vergonha. Que não foi obra dos comunistas. Tá bom, mas enfim, aqui a gente observa que o seu partido, vou dar uma aliviada, o seu partido aqui em Foz, o senhor tocou bem, tem pessoas importantes aí que militam no PCdoB, professores universitários. Certo. Vocês têm pretensão de lançar candidato a prefeito? Nós estamos discutindo num grupo político aí, no grupo chamado Grupo de Oposição, que reúne alguns partidos, e desse grupo político nós vamos ter um candidato a prefeito. É o grupo do Paulo? O grupo do Paulo. Mas é o Paulo. O Paulo ainda não é o candidato, ele é o favorito a ser o candidato, eu concordo contigo. Ele é o dono da casa. Não, eu discordo desse tipo de procedimento. Mas ele é o líder nato. Claro, ele é o líder, ele é o, ele já falou na rádio. Se você fizer qualquer pesquisa, ele é o que está na frente nas pesquisas. Não sei, naturalmente, não sei. Qualquer pesquisa. Mas tem pesquisa aí, ele não apareceu na frente. Tudo bem, as pesquisas, o trabalho que nós acompanhamos, o Paulo seria o favorito. Agora, se ele tiver condições de sair candidato, ele é o candidato natural. Vai ter condições de ser candidato, é o candidato mais forte. Tá bom. Nós devemos estar nesse grupo político. Nesse grupo, inclusive o Chico Brasileiro. Com o Chico Brasileiro e com outras forças políticas da cidade. Estamos discutindo com outras forças políticas, estamos trabalhando esse procedimento com as forças políticas. Bobato, você acredita que a Dilma Rousseff tem condições morais de terminar o mandato? Condições morais a Dilma tem. Ela tem problemas políticos, entendeu? Você pode, no meio de todo esse hecatombe que se chama Operação Lava Jato, a Dilma conseguiu até agora e tem passado com todo o trajeto. Então, ela é proba. A conduta da Dilma é libada. Eu não coloco isso aquelas em discussão. Coisas. Até porque se tivesse que aparecer alguma coisa, já teria aparecido. Aquelas coisas sobre Passadina, lá, a petroleira lá na... A petroleira americana, que deu um prejuízo de quase 800 milhões de dólares ao país, aquelas coisas do Cerveró que disse que ela sabia. Não, ela era presidente do conselho administrativo. Você sabe, um conselho que decide, o presidente assina. Normalmente isso acontece. Agora, não há nenhuma acusação, não há nenhuma acusação no que se refere a Dilma Rousseff, como se ela tivesse qualquer participação efetiva em qualquer desvio. Então, esse não é o problema para mim em relação a Dilma. Aqui, chegou aqui Eduardo Cunha aceita processo de impeachment da Dilma. Agora, acolheu o pedido do jurista Hélio. O jurista Hélio Bicudo, você conhece, né? Conheço. Todos conhecemos. É uma referência moral do país. Sim. Ele entrou com pedido de impeachment da Dilma. E agora eu estou dando em primeira mão aqui, acabou de sair no G1. Era normal, a partir da posição que o PT tomou. E o Eduardo Cunha, aquele senhorzinho que está boletado. Esse é probo, né? Não, boletado na cadeira da Câmara, que não quer sair de maneira nenhuma, aceitou o pedido do Hélio Bicudo. Para tentar ficar na presidência. Na verdade, ele só aceitou o pedido porque não tem base jurídica o pedido do Hélio Bicudo. Eu conheço o pedido do Hélio Bicudo. Não? Ele não tem base jurídica. Se você for fazer Bobato, nós estamos falando aqui de crime de responsabilidade fiscal. Por favor, esse programa é visto por pessoas inteiradas, pessoas que conhecem as coisas. A Dilma deixou de repassar dinheiro para os programas sociais e fez com que os bancos... Na gestão passada. Isso na chama gestão de 2014. Crime de responsabilidade fiscal. Na gestão de 2014. Você tem várias interpretações disso. Tem várias interpretações disso. Nós vamos ficar debatendo, você coloca dois juristas aqui, cada um vai ter uma opinião diferente. Vamos fazer um outro programa, Bobato. Agora, só para deixar claro, né, que o Cunha só aceitou o pedido de impeachment, que é uma tentativa desesperada de salvar o pescoço dele. Isso eu não tenho dúvida. É só isso. Tem nada a ver com questão jurídica, essa aceitação do pedido de impeachment, nós sabemos disso. Para terminar, posso dar minha opinião? Pode. Eu acho Aliás, o programa é seu, né? Então... eu acho até que num determinado momento, do jeito que eu estou vendo aí, o Teório Zavascki vai mandar prender o Eduardo Cunha. Eu acho. Porque as coisas estão ficando tão gritantes, está chegando a um ponto que eu não sei como é que o país vai aceitar. Parece até esse negócio do Vitoraço aqui em Foz. Né? O povo foi para a Câmara. Tem a situação, mas enfim, ela passou vereador, muito obrigado. O senhor tem uma atuação marcante na Câmara, a gente observa, o senhor é coerente, fala bem, professor de português, fala bem, é convicto daquilo que coloca. O senhor está de parabéns, viu? Obrigado, é jovem. Obrigado, o senhor vai muito longe. Que bom. Fique à vontade para despedir. Obrigado, Lucas. Eu agradeço imensamente o espaço que o seu programa abre para o debate político. Sim. E que tenhamos mais programas, mais espaços como esse na nossa imprensa. Muito obrigado pelo espaço. Eu é que agradeço. Tenham todos uma boa noite. Volto na sexta-feira. Eu sugiro a você não perder o programa. Vai estar aqui comigo um jovem da cidade chamado Philip Mansur.
Ele é candidato a prefeito de Foz, parece que pelo PHS. Uma liderança no jovem aí que apareceu, eu o convidei, ele gentilmente disse que vai estar aqui. Portanto, Pírico Mansur, sexta-feira. Muito obrigado a todos, boa noite.